Tutua mineira, um fogão a lenha, feijoada num lugar bem brasileiro, uma dobradinha, um feijão tropeiro, comida assim só no candeeiro. Vaca atolada, uma boa cachaça e a viola vem acompanhar. De sobremesa, um doce caseiro, boa comida é no candeeiro. E compadre, fica ali na rua Fernando Costa, número 160, próximo à Igreja Matriz de Ferraz. Candeeiro. Começa agora o Jornal De Olho na Notícia. Olá para você do outro lado da tela do seu computador, eu sou Miguel Leite e vamos ficar juntos aqui no Jornal De Olho na Notícia. Hoje, especial, sessão da Câmara de Ferraz de Vasconcelos. A explanação feita pelo secretário de Saúde de Ferraz de Vasconcelos em audiência pública na Câmara Municipal deixou os vereadores irritados. Eles, por sua vez, usaram a tribuna na sessão da Câmara de segunda-feira para explanar o seu descontentamento. Vamos ouvir o discurso do vereador Isidro. Que a audiência pública foi, do ponto de vista da Câmara Municipal, a presença dos vereadores, a população compareceu em grande número e, como já era esperado, foi uma tragédia, né? O secretário trouxe aí a sua equipe, 5 ou 6, nenhum deles sabia dar informação. Eu fiz um levantamento dos postos de saúde com relação à sua estrutura física, a questão dos remédios, o vereador Juraci trouxe as questões das finanças, né? E, lamentavelmente, nós nem chegamos nos postos de saúde, porque logo nas finanças, os secretários e seus auxiliares estavam travados aqui, não sabiam dar nenhum tipo de informação, nem com relação às obras, com relação aos postos de saúde, com relação aos cursos, não sabiam de nada. Foi a pior audiência pública que eu já vi durante os meus 15 anos nessa Casa de Leis. Eu fiz uma visita em alguns postos de saúde. E vocês sabem que a FURB, né, que é uma empresa do Estado, mista, ela fornece em torno de 150 remédios para os municípios, mediante convênio, contrato e pagamentos. São remédios indispensáveis. São remédios, por exemplo, para pessoa portadora de diabetes, para o cardíaco, para o hipertenso. São tipos de remédios que as pessoas não se utilizam, elas podem ir a óbito, né? Lamentavelmente nós temos alguns casos aí, inclusive um parente, um funcionário dessa casa, que por estar com a diabetes muito alta, não recebeu a medicação adequada, acabou falecendo. Então, isso que está acontecendo aqui, esse requerimento, isso aqui é um crime, isso aqui é uma omissão, isso aqui é uma administração desastrosa. Como é que pode, uma relação tão grande de remédios, isso aqui é uma média que eu procurei em vários postos de saúde. Esse foi o pronunciamento do vereador José Isidro Neto. Vamos acompanhar agora e assistir o discurso do vereador Silas Faria. Eu gostaria de me somar ao requerimento à voz do vereador José Isidro. Por quê? É lamentável o que aconteceu aqui quinta-feira. E eu vou colocar aqui uma experiência pessoal. Quando ninguém é dono da verdade, e quando existe uma situação localizada, quero cumprimentar o Carlos, que sempre prestigiou o trabalho dessa casa, esteve ausente, seja bem-vindo a essa casa, viu, Carlos? Naturalmente, quando ocorre uma dificuldade, uma fragilização, como nós vimos na quinta-feira passada, vereador Tony, existe uma coisa que se chama, assim, reconhecimento. A Lourdinha que está aqui no Jornal do Município, que eu acho que não é demérito nenhum, não é humilhante, não faz com que a pessoa seja rebaixada num confronto
numa situação angustiante, na qual nós estamos na cidade de uma forma geral, seria o secretário de saúde reunir o comando da tropa, chegar diante deles e falar: olha, nós estamos com um problema, nós queremos resolver e eu preciso da ajuda de vocês para resolver. E aí, eu tive a oportunidade com o vereador Tonho hoje de percorrer alguns postos. E aí, parece que não foi nem dado assim um toque de quinta-feira para cá: olha, estamos com problema, vamos tentar resolver. Estão propalados reformas, postos cheios de bolor, embolorado, cheio de bolor assim, num lugar que se chama posto de saúde. Posto de saúde sem banheiro, banheiro quebrado, e o munícipe vai lá no banheiro e não pode utilizar o banheiro. Sem bebedouro, o posto de atendimento infantil não tem bebedouro para as crianças. E aí, e o básico, vereador Isidro, não adianta a Vossa Excelência querer fazer requerimento para saber se tem esse produto, porque o básico, que é um banheiro, que precisa em qualquer ambiente, não tem, que dirá os outros elementos que compõem a estrutura. Pois não, vereador, tem uma parte. Obrigado pela parte. E também não tem material de limpeza. Agora tem um posto de saúde que o prefeito não fornece, o secretário não fornece material de limpeza. Os usuários é que tem que comprar, né? E também o posto de saúde, o Tonho também esteve lá, também fotografou, na sala de medicação. Já faz 6 meses, na audiência, 2 audiências atrás, mas advertindo o secretário. Na sala de medicação, infiltração. Sala toda infiltrada, quer dizer, inúmeras bactérias próximo da prateleira de remédio. Realmente uma omissão, uma questão vergonhosa, um desrespeito com a população, do prefeito e do secretário. Eu quero aproveitar aqui o requerimento, vereador Isidro. Eu não sou médico, não sou enfermeiro, sou da área da saúde, mas tem aqui um remédio chamado Captopril. Esse remédio é para quem tem problema de pressão. Veja bem a gravidade, senhores munícipes. Captopril, um remédio para quem tem problema de hipertensão, ou pressão alta, que nós chamamos corriqueiramente. O que vai acontecer? Aí a pessoa chega lá, e aí a nossa vida tribulada, a mãe de família, tem um problema dos filhos, tem um problema muitas vezes de emprego, tem um problema do dia a dia, e aí naturalmente vive o quê? Sobre um constante estresse. E aí tem um medicamento que é o básico para as pessoas que têm hipertensão. Aí essa senhora, a sua pressão sobe, ela tem necessidade de utilizar esse medicamento, ela vai no posto de saúde, chega lá, presta atenção, chega lá no posto de saúde, a equipe vê que a pessoa está com a pressão alta, olha aqui, olha lá, mede, está com a pressão 18, 19, o que eles fazem? Imediatamente ligam para o SAMU, né, vereador? Ligam para o SAMU, para socorrer imediatamente. O SAMU chega lá, o que ele vai fazer? Ele vai levar lá para o Hospital São Marcos. Quando chega no Hospital São Marcos, tem a triagem. Chega na triagem, tem que esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aí, esta senhora, este senhor, muitas vezes o idoso, tem que ficar 2, 3 horas, mas é uma situação que poderia ser o quê? Neutralizada e evitada lá no posto de saúde. Um remédio de pressão. Aí que acontece? Aumenta a demanda do SAMU, porque o pessoal lá do posto de saúde vai ficar com a pessoa com a pressão a 19, 20. E aí, se tivesse o remédio, colocava debaixo da língua, meia hora,
A pressão baixava, a pessoa ia embora. E aí, superlota o hospital regional. É algo para se pensar, população. São esses detalhes que está acontecendo. O buraco, antigamente dava para tapar com o dedo, hoje não dá nem para colocar a mão. Muito obrigado, presidente. No próximo bloco, o discurso do vereador Juraci. Tutua mineira, um fogão a lenha, feijoada num lugar bem brasileiro, uma dobradinha, um feijão tropeiro, comida assim só no candeeiro, vaca atolada, uma boa cachaça e a viola vem acompanhar. De sobremesa, um doce caseiro, boa comida é no candeeiro. E compadre, fica ali na rua Fernando Costa, número 160, próximo à Igreja Matriz de Ferraz. Candeeiro. Estamos apresentando o jornal De Olho na Notícia. Obrigado por você ter acessado o nosso site. E agora vamos acompanhar o pronunciamento do vereador Juraci na tribuna da Câmara. Acompanhe. Senhor presidente, eu apresentei um requerimento hoje e também esse requerimento ele vem em função da audiência pública ocorrida na última quinta-feira. E também quero manifestar, baseado na lei número 8.689, de 27 de dezembro de 93, no seu artigo 12, o meu descontentamento pela ausência do assessor de imprensa da Câmara Municipal. Por quê? Porque o artigo diz exatamente o seguinte: o gestor do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de governo, apresentará trimestralmente ao Conselho de Saúde correspondente em audiência pública nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas respectivas, para análise e ampla divulgação. Um dos momentos ímpares que a Câmara Municipal tem são as audiências públicas, aonde presta-se informação e esclarecimento à população da cidade. E nesse dia específico, o assessor de imprensa foi acompanhar Vossa Excelência numa atividade de formatura do PROERD e depois foi para Santa Isabel numa coisa que não interessava muito a população de Ferraz, que queria saber onde foi gasto 7 milhões de reais no mês de janeiro, fevereiro e março. Nós vamos começar a pensar o que de verdade é mais importante. O assessor de imprensa é funcionário da Câmara, não do presidente. E por que esse requerimento? Naquela audiência pública ficou claro, logo no começo da audiência pública, que o Conselho Municipal de Saúde dessa cidade, que funcionou nos últimos 2 anos, ele foi extinto no dia 2 de maio. E na sequência, segundo o secretário, apesar de ele ter falado aqui mais de 10 vezes que ele não tem conhecimento, o secretário disse que foi eleito um novo conselho. E o Conselho Municipal de Saúde, nessa questão, ele tem uma importância fundamental, que é, por força de lei, aprovar as contas da Prefeitura no primeiro trimestre no que diz respeito à saúde, ao investimento feito. E para nós não ficou claro, essa situação. Por isso, nós estamos apresentando nessa noite um requerimento pedindo ao senhor prefeito, através da Secretaria Municipal de Saúde, que envie a esta casa a cópia da ata que elegeu o novo Conselho Municipal de Saúde e que envie a esta casa a cópia da ata
e aprovou as contas da saúde no primeiro trimestre. Porque eu nunca vi um conselho que não era conselho aprovar umas contas do primeiro trimestre sem ter o menor conhecimento. E por que sem ter o menor conhecimento? Porque se o secretário vem aqui com toda a sua equipe e eles não sabem explicar como é que os conselheiros, que são parte indicada pelo prefeito, uma parte dos funcionários públicos da saúde, a outra parte da comunidade, como é que esse conselho, que nunca se reuniu, teria condições de aprovar um investimento gasto na saúde em 3 meses de 7 milhões de reais? Nós estamos falando em 7 milhões de reais. Isso depois do vereador José Isidro Neto ter vindo aqui nessa tribuna e ter lido uma relação de remédios essenciais que está faltando no posto. Isso depois do vereador Silas Faria ter vindo aqui e disse que o pai lá do Parque São Francisco, outrora apelidado de padrasto, não tem banheiro para as pessoas usarem no posto de saúde. A situação está feia. Como o dinheiro não é nosso, não é do prefeito, não é da secretaria, o dinheiro é da população, e esse ano especificamente a população teve o couro arrancado com o aumento de imposto por parte do prefeito, com o aumento da propriedade, aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a nossa responsabilidade de querer saber aonde foi o dinheiro, aonde está sendo gasto. Mesmo que algumas pessoas, familiares que eu vá no posto e não tenha nada bem atendido, mas é o nome, e acho que o prefeito está certo, mesmo assim nós temos consciência do nosso dever e vamos cumpri-lo conforme determina a lei. Em discussão? E com a fala do vereador Juraci, a gente encerra o De Olho na Notícia desta edição. Até a próxima.